Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, nesta sexta-feira, dia em que nós sempre aqui dedicamos uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus. Então reze comigo, Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais. Fazei que vos amemos cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Hoje a igreja também celebra a memória de um santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão. Santo Antônio de Santana Galvão, presbítero e religioso. Peçamos a sua proteção e a sua intercessão. Vamos ao Evangelho de hoje. Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 12. Há vários dias, a gente está refletindo o capítulo 12 de São Lucas. Esse evangelista que a gente celebrou semana passada é o evangelista da misericórdia. Lucas, capítulo 12, do versículo 54 até o versículo 59. Trecho curtinho, preste bastante atenção. Lucas diz: Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: Quando vedes uma nuvem vindo do ocidente, logo dizeis que vem a chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu? Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te entregará ao juiz, e o juiz te entregará ao guarda, e ao guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, o Evangelho de hoje nos ensina algo fundamental para a nossa vida cristã, que é a perspicácia espiritual e essa esperteza para alcançar a salvação. Jesus disse que os filhos das trevas são muito mais espertos do que os filhos da luz. Às vezes a gente acaba sendo ignorante ou inocente mesmo com relação à criatividade, à agilidade, à esperteza para poder alcançar o céu, alcançar a vida eterna. E aí hoje Jesus fala: vocês são hipócritas, Essa palavra é forte. Hipócrita é aquele que usa máscara. Lá do teatro grego, os hipócritas eram os melhores atores, eram aqueles que interpretavam tão bem um papel que as pessoas já não sabiam quem era quem, se era a pessoa ou se era o personagem. Hipócrita é uma pessoa falsa, é uma pessoa que ela interpreta um papel. Ela parece uma coisa, mas ela é outra. Jesus disse: vocês sabem muito bem interpretar os sinais da terra, quando vai chover, quando vai fazer calor, mas vocês não sabem interpretar os sinais dos tempos, vocês não percebem os meus sinais. A igreja nos ensina, por meio dos documentos, a ler os sinais dos tempos. Hoje, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vive um grande fenômeno. Por exemplo, a evangelização nas redes sociais. Eu escrevi sobre isso na minha tese de mestrado. A evangelização nas redes sociais, diariamente, pessoas que acordam de madrugada para rezar o rosário, para adorar o Santíssimo Sacramento, pessoas que estão voltando para a igreja, estão buscando uma vida espiritual mais séria, mais comprometida. E graças a Deus também em outros lugares, como por exemplo nos Estados Unidos, esse reavivamento da fé,
Um amigo meu também é da Coreia, um dia eu estava conversando com ele, ele falando do número de vocações, sabe? O próprio pontificado do Papa Francisco, que fala tão claramente, que dá um testemunho de uma vida simples, de uma vida pobre, de uma igreja acolhedora, uma igreja em saída, uma igreja que quer estar de portas abertas para acolher aquelas pessoas que querem voltar, acolher com amor, com misericórdia. Então, será que a gente olha para tudo isso e a gente não consegue ver a ação de Deus? Será que a gente olha para tudo isso e não consegue perceber que Deus ele tem abundantemente derramado a sua misericórdia? Sabe, eu paro assim, às vezes a gente tem até um pessimismo espiritual, eu digo isso sem medo de estar errado. A gente só olha para o que está acontecendo na sociedade e a gente só quer ver as coisas ruins. É um pessimismo espiritual, sabe? A gente só vê as desgraças, a gente só vê as pessoas que incrédulas, a gente só vê as coisas ruins, e às vezes vem até a questão dessa teoria da conspiração, né? Que estão nos perseguindo, que isso, que aquilo, certo? Existem muitas pessoas que perseguem a igreja há 2000 anos. Mas por que a gente prefere olhar as coisas ruins e não ver as coisas boas? Não ver o Espírito Santo agindo, não ver o Espírito Santo suscitando novas vocações, novas comunidades, um novo tempo. Eu fico pensando, meu Deus do céu, sabe, hoje a gente tem aí vários aplicativos, onde você pode ler a Bíblia, onde você pode rezar o texto, onde você pode viver as suas devoções, você pode conhecer a vida dos santos, você pode ter aí na palma da sua mão várias obras da literatura cristã, católica, assim. Isso é uma graça muito grande. Eu me lembro, meu Deus do céu, eu não sou tão velho assim, mas eu me lembro que quando no começo da minha caminhada, a gente comprava aquela fita cassete da Canção Nova para poder, quem é desse tempo escreve aqui embaixo também, né? Comprava aquela fita cassete da Canção Nova para escutar o Padre Jonas, para escutar o Padre Léo, ou então um pouco mais depois o DVD, a gente comprava para poder assistir. Para comprar um livro era difícil, para poder ter uma apostila de ensinamento bíblico era difícil. Hoje não, está tudo aí. Será que a gente não consegue ver isso dentro da teologia pastoral que eu estudei lá na Lateranense em Roma? Chama-se essa dimensão cairológica da igreja. Eu olhar para tudo isso e ver, o tempo da graça acontecendo. Eu não quero ser pessimista, eu quero ver Deus agindo e agindo com abundância na vida das pessoas. Eu vejo, por exemplo, essa ascensão da evangelização nas redes sociais como um grande kairos, um grande tempo de graça que Deus está nos concedendo. Mas não, às vezes a gente só quer ver as coisas ruins. Eu vejo alguns perfis que evidenciam tanto, as coisas ruins que estão acontecendo, porque parece que isso dá like, parece que isso dá engajamento, parece que isso atrai, se você ficar sempre falando mal das outras igrejas, falando isso, falando aquilo, esse espírito de divisão muitas vezes. Calma, o Espírito Santo une, e nós como a religião do amor precisamos anunciar e pregar e vivenciar o amor. Jesus mesmo disse que tem ovelhas que não são desse redil, e no fim das contas vai ser um só pastor, um só rebanho. Mas não, às vezes a gente insiste somente naquilo que nos separa e não naquilo que nos une. Então, povo amado de Deus, eu convido você hoje a fazer esse exercício. Olhe para o mundo hoje. Tem muita coisa ruim, tem muito joio, mas tem também muito trigo. A gente vive um tempo de graça. Escreva aqui, qual é o tempo da graça? Dentro desse tempo da graça, qual é a graça que você percebe?
que você percebe evidentemente da ação do Espírito Santo na tua vida, na vida da tua comunidade. Tá bom? Eu quero saber. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.